Olá, gente. Boa tarde a todos. Desculpem pelo pequeno atraso. Tive alguns problemas técnicos aqui no início, né? Mas já estamos aqui juntos aqui para dar uma sequência, né? A esse diálogo, né? Tão rico, né? Em relação ao tema, né, ao texto, né, escolhido, né, em relação a essa live de hoje, que a Silvia começou com uma belíssima apresentação. Espero dar uma sequência de diálogos, de pensamentos a respeito da temática da transitoriedade. Então, começando, acho que o importante nesse momento é assim, né, a partir de tudo que foi falado na primeira parte, né, digamos, essa reflexão com as ideias da Silvia, primeiro, o texto da transitoriedade é um texto que eu acho absolutamente importante, conforme foi colocado, né? Ele é um texto onde, no debate, né, na discussão, né, que Freud está tendo com dois colegas, ele se intriga exatamente, né, com a questão da dificuldade, né, do processo de luto em relação ao seu amigo, René Maria Rilke, em relação exatamente à temática da finitude. A finitude ela das coisas para Rilke dificultaria, né, a experiência de fruição, a experiência de valorização das coisas. O que para Freud seria exatamente um acréscimo da beleza, exatamente a experiência de finitude, para Rilke ele diz de que seria muito difícil ele poder estar, digamos, sabendo da finitude e poder usufruir, né, dessa experiência, né, digamos, né, da beleza das coisas. Isso causaria uma espécie de dor nessa experiência de contemplativo, exatamente por as coisas são finitas. Essa discussão ela vai se dar muito interessante, que ela começa a se dar exatamente numa experiência, né, esse diálogo exatamente, né, é um encontro que vai exatamente produzir, né, uma reflexão, né, maior a respeito do tema do luto e da melancolia. E aí nesse trabalho de hoje, o que eu queria colocar para vocês, assim, né, digamos, né, em relação a uma ideia, algumas etapas, né, de uma reflexão maior, que a gente vai falando sobre alguns temas, que seria primeiro em relação à questão do luto e da melancolia, né, mais de que o Freud está se deparando é com a complexidade do processo de luto, e o processo de luto é exatamente uma experiência que faria com que o sujeito pudesse estar abrindo mão de certos objetos para que ele pudesse viver novas experiências. Do contrário, ele estaria numa lógica melancólica. Agora, o interessante é que a ideia do luto, né, ela vai, digamos, levar, né, esse momento que Freud está se debatendo, ele vai estar, em seguida, teorizando sobre o texto Luto e Melancolia. E no texto Luto e Melancolia, ele, em pouco tempo depois, ele vai, digamos, dar lugar, né, na produção freudiana, ele vai, em seguida, estar pensando sobre a sua ideia de pulsão de morte a partir do texto, além do princípio de prazer, né? E a ideia de pulsão de morte, ela falaria, né, de um princípio, né, autônomo, destrutivo, que estaria atravessando, né, a vida psíquica, né, e que, na verdade, haveria uma autonomia desse princípio destrutivo que intriga Freud a partir da experiência da compulsão-repetição. Só que o interessante é que o texto Luto e Melancolia, ele de alguma maneira, ele vai depois ser, digamos, retomado, e a partir dessa retomada, o que é interessante é que esse princípio destrutivo autônomo, ele passa a ser marcado, né, por uma experiência que eu diria de um pano de fundo ambiental, que seria exatamente um desamparo originário, que levaria, né, enfim, a esse princípio destrutivo ser muito mais intenso que o que Freud vai chamar de disfusão pulsional. Eu acho que esse ponto é importante, né, porque ele teoriza a luta e melancolia, depois vai para o além do prazer, teorizar além do prazer, mas para depois ele pensar, né, essa questão que eu acho muito importante, né, enfim, dessa revisita, porque ele dá um caráter ambiental, um caráter de um originário que estaria, né, inflacionando essa tendência destrutiva. De alguma maneira, isso é interessante porque ele deixa de ter um caráter único, né, digamos, com acento, acho que agora voltou,
Mas então, esse ponto eu acho importante porque, na verdade, vai falar exatamente de que haveria um desamparo, né, originário, né, que poderia, de uma certa circunstância, intensificar as forças dessa expulsão de mortos, desse mortífero. Eu acho que esse ponto é importante, a gente já poderia estar tentando situar um pouquinho, né? Talvez a gente poderia pensar que Melanie Klein ela teria uma leitura mais ligada a esse caráter de morte. Mas o que eu quero pensar um pouco aqui, né, eu estou pensando essa ideia exatamente para pensar sobre esse processo de luto, a dificuldade do processo de luto. Eu vou falar logo em seguida, né, daqui a pouco, sobre essa experiência da pandemia, né, como é que ela é um processo de luto em cena, né, exatamente para que a gente não fique numa lógica, funcionando numa lógica melancólica. Mas eu vou adiante nisso, né, logo vou voltar a esse ponto. Agora, o que eu acho interessante é de que Ferenczi me contribui muito nesse sentido, porque ele vai pensar de uma tendência, né, regressiva, assim como Freud, mas uma tendência regressiva que não seria um retorno ao inanimado, um retorno à morte, ao anterior à vida, ao zero, à inércia, mas um retorno à vida. E a vida, a mitologia ferenziana vai ser a vida intrauterina. Né? Mas essa mitologia intrauterina de Ferenczi, eu acho uma coisa muito importante, porque ela fala exatamente, né, de uma possibilidade, de uma outra concepção do sujeito, um sujeito que na origem ele seria um sujeito que seria marcado por uma vida sem desejo, né, mais uma vida que a pulsação, a continuidade, mais uma vida sem o desejo, pelo menos na maneira como a gente pensa o desejo em Freud, onde haveria um desejo, né, ligado a esse trauma do nascimento, a essa experiência originária do desamparo. E o Ferenczi vai pensar de que toda experiência de prazer é uma experiência que ela, na verdade, teria um caráter regressivo, mas esse regressivo que seria a essa vida sem desejo da experiência uterina, em última instância, isso levaria a um originário, que seria um originário da espécie, que ele vai fazer uma metáfora, que é a metáfora da experiência dos seres, né, vai falar dos seres invertebrados, dos seres do mundo subaquático, e que ele vai dizer de que a secagem dos oceanos vai levar ao desenvolvimento da espécie, cuja consequência seria, em algum momento, o desenvolvimento da espécie humana. Mas então, essa ideia interessante, que o Ferenczi vai fazer no texto Thalassa, um paralelo interessante de que há uma regressão, há uma busca por essa quietude, né, é fundamental, mas essa busca pela quietude não é uma busca pela morte. Essa busca pela quietude, ela vai ser uma busca por essa quietude talássica, que ele faz um paralelo da vida do feto com a vida do ser, né, pré-secagem dos oceanos, da vida marinha, que em um dado momento, a partir de uma experiência de catástrofe, se produziria, né, enfim, um desenvolvimento, mas em todo prazer a gente buscaria reviver aquela experiência. Essa ideia é importante, eu acho fundamental, para a gente poder pensar que Ferenczi vai ser um pensador da catástrofe, e essa ideia de ser um pensador da catástrofe vai dizer que a catástrofe seria uma marca que carrega tanto no caráter ontogenético e filogenético, ou seja, alguma coisa que nos habita, e toda experiência de prazer ela está referida, né, a isso, e que a ideia, né, é de que, na verdade, todo prazer estaria ligado a isso, estaria ligado a essa experiência originária, tanto na ontogênese e na filogênese, ou seja, tanto no ser individual como na espécie. Mas o fundamental é a gente poder pensar um pouco, né, de que esse, né, originário, né, da quietude é uma quietude que não significa morte, ou seja, uma quietude bem próxima ao que o Winnicott vai falar, que seria um ser sem precisar reagir, ou seja, um sujeito que só precisa ser sem uma necessidade de adaptação, sem uma necessidade de reação, e ao mesmo tempo ele vai dizer que a catástrofe é o que empreende o desenvolvimento, é o que empreende o movimento. Então acho que essa ideia é muito importante, porque a gente está exatamente vivendo uma experiência de catástrofe que ela obriga, né, a gente a produzir um novo desenvolvimento, uma nova experiência. Ao mesmo tempo, todo o nosso prazer ele tem uma matéria-prima, acho que isso é fundamental, a matéria-prima dessa herança anterior do qual a gente buscaria voltar, ou seja, a nossa ideia fundamental,
né, digamos assim, a nossa matriz de prazer, que ele vai pensar que seria na vida sexual, no sono, estaria ligado a essa quietude, mas uma quietude onde haveria pulsação, existência e não, né, enfim, necessidade de adaptação. Né? Aí a gente está falando, claro, de uma lógica, de um desejo, por exemplo, atrelado a uma experiência do amalgamento, a uma experiência, né, digamos, de uma vida sem desejo, desejo enquanto a gente está pensando o desejo, enquanto digamos, um desejo que ele vai se dar a partir de uma experiência do desamparo do nascimento, pensando na genealogia freudiana. Né? Então é importante pensar de que todo desejo em Freud ele vai ser pensado a partir de um desamparo cujo apaziguamento do desamparo vai produzir a experiência de satisfação e o desejo em Freud vem daí. Em paralelo, a gente vai poder pensar de que para Ferenczi haveria então uma vida sem desejo e que essa ideia então é fundamental, que ele está colocando uma nova cartografia, uma nova maneira de pensar a psicanálise e de pensar, na minha opinião, a prática clínica. Agora, então essa ideia é uma ideia que a gente vai devagar estar pensando, com o tempo eu vou estar eu acho que é uma questão importante para a gente poder devagar pensar algumas ideias, tem alguns pontos. Agora, essa questão é importante porque, na verdade, de alguma maneira, tem um artigo muito interessante que eu considero, que é um artigo chamado Barbara Lowe e o princípio de Nirvana, onde a ideia de Nirvana em Freud é uma ideia que ela vai ser pega de Barbara Lowe, mas para pensar nessa inércia, para esse princípio destrutivo que busca o zero. E quando esse autor é um autor de Minas, Marcos Vinícius Neto Silva, onde ele vai investigar o Nirvana e vai ver que Barbara Lowe, ela na verdade, ela reproduz praticamente as ideias de um primeiro Ferenczi, a ideia de um Nirvana ligado à vida intrauterina. Então é muito interessante que a gente poder pensar que Ferenczi, ele vai, na verdade, pensar o Nirvana, né? Barbara Lowe vai se basear nele e Freud vai fazer uma torção para pensar o Nirvana no além do prazer. Então a gente poderia pensar que o Nirvana ele seria alguma ideia cara a Ferenczi, mas enquanto uma vida, né, sem desejo. E eu acho que essa ideia até ela vai estar muito mais relacionada a um outro paradigma, que é um paradigma que não é o paradigma que a psicanálise se baseia, que não é um paradigma judaico-cristão, mas um paradigma, digamos, oriental. Claro, obviamente, isso é alguma coisa que a gente faz uma menção muito distante, né? Mas eu acho que é interessante a gente poder pensar de que Ferenczi estaria muito, né, digamos, seria o autor, né, dessa ideia principal de Nirvana, que Freud fez uma torção. Né? Inclusive tem uma passagem muito interessante, né, de que mesmo quando Ferenczi pensa a morte, ele pensa a morte enquanto o vigor da pulsão de morte, enquanto destruição, ele vai pensar exatamente a uma experiência onde a vida não é possível, a vida não é interessante, a vida não é agradável, né, não é no sentido suportável, e ele vai até usar no diário clínico uma imagem muito interessante, que seria uma imagem, né, de um pássaro, né, que na iminência da morte, né, ele diante de um predador, de um outro pássaro que vai o predador, que vai o devorar. Esse pássaro, como última ação, ele voa em direção à boca do seu predador para morrer a seu modo. Inclusive ele fala de que essa pequena historinha foi uma historinha que veio a partir, né, de um caçador hindu, né, que ele na verdade se vale dessa história desse caçador hindu, ele coloca essa ideia no seu diário clínico. Agora, algumas questões eu quero colocar aqui com vocês, né, que agora que eu acho importante, né, que é a questão do luto e da melancolia, né, porque na verdade nós estamos diante de uma situação na qual o luto ele é um trabalho necessário, mas Freud já levantava desde cedo a problemática do luto. Né? Só que eu quero pensar de que a gente pensa muito essa ideia, né, do luto, digamos, luto e melancolia como duas coisas separadas, mas eu acho muito interessante a gente poder pensar, né, a ideia do luto, né, ela não tão separada da ideia da melancolia, enquanto, digamos, parcialidades da experiência do luto da melancolia. E eu coloco algumas ideias, né, por exemplo, em relação a essas modalidades do luto, eu coloco algumas passagens que eu queria colocar aqui com vocês, que em relação
algumas passagens que eu acho muito importantes, que são, por exemplo, que eu acho que o cinema ele mostra pra gente com muita clareza, né? Então, por exemplo, eu diria que a impossibilidade do luto, a melancolia na sua experiência mais destrutiva, ela se produzia, por exemplo, num filme que eu acho, né, maravilhoso, que mostra bem isso, que é o filme As Horas, onde a Julianne Moore, num dado momento do filme, ela simplesmente com quase uma espécie de letargia, de desânimo, ela simplesmente se despede da família e não mais volta. E na verdade, esse filme tem ilustrações muito poéticas de um abandono do outro, de tudo que se tem, ou abandono de si, como aquela cena da Nicole Kidman, que ela vai indo no mar, né, para poder, digamos assim, desaparecer, né, que seria quase um abandonar-se, não apenas abandonar. Tem um outro filme que eu gosto muito para ilustrar, né, uma outra gradação do luto, que seria um filme Na Natureza Selvagem, onde o protagonista, ele, a partir de uma série de experiências familiares muito dolorosas, ele se lança, né, numa solidão, e ele consegue, a partir dessa experiência de solidão, rompendo vários vínculos, ele consegue, digamos, elaborar alguma coisa em relação ao erótico, ao afeto, ao valor da vida, só que o problema é que ele vai longe demais e ele não tem como voltar. Né? Inclusive uma curiosidade que eu achei muito engraçado, né? Que retiraram, né? Enfim, agora recentemente, o ônibus, né? Que era um ônibus de uma peregrinação, né? Até esse ônibus, porque a história do Natureza Selvagem também tinha alguém que ao ir até aquele ônibus, que era um ônibus que estava no meio da natureza selvagem, como se fosse um símbolo, né, um local de peregrinação para uma experiência de solidão e de isolamento, e retiraram porque havia muitas peregrinações até aquele ônibus e muitas necessidades de resgate muito árduos, então retiraram de helicóptero recentemente o ônibus. Eu achei uma coisa bastante curiosa, parece que se encontra um amante no sofá e se tira o sofá, né? Eu fiquei com essa sensação. Mas então, existem outros filmes onde a gente poderia pensar, né, essa experiência mais da impossibilidade do luto. Agora, eu acho que é fundamental, né, a gente poder pensar algumas coisas, né? A Silvia falou muito, né, de André Green, né, que eu acho um autor fundamental para a gente pensar algumas questões, porque o André Green, ele de alguma forma, ele vai trabalhar, né, digamos, com a temática do negativo, e eu diria, né, que essa questão do negativo é fundamental, né, como foi colocado, né, pela Silvia muito bem na live anterior, de que haveria, né, na verdade, muitas vezes, uma falência do negativo, ou seja, o negativo aqui seria uma potência de afastamento diante do outro. E um filme que eu acho muito interessante, que ilustra muito bem isso, é um filme chamado Anti-Herói Americano, no qual o sujeito ele precisa, né, manter-se o outro sempre à distância para poder esboçar uma erotização. Inclusive é baseado num autor chamado Harvey Pekar, onde o quadrinho dele é um quadrinho onde o quadrinho é absolutamente, digamos, sem fantasia, ou seja, é um quadrinho da vida real. Ele fala de um câncer que ele tem, ele fala do câncer que ele trata, ele fala de ir à padaria, ou seja, eu diria que é um sujeito que ele tem uma arte que é sem véu, né? Eu acho essa imagem interessante, uma arte sem véu, e dessa arte sem véu ele vai produzindo uma modalidade de erotizar o mundo, mas ele está o tempo todo, né, afirmando, né, de que, digamos assim, de que uma distância entre o outro é uma distância que ele tem que assinalar com muita radicalidade para poder encontrar uma forma de erotizar. Então esses são alguns pontos que eu considero importantes. Eu vou abrir daqui a pouco para uma discussão maior, mas aí eu acho que uma temática que agora, em relação à virtualidade, como foi colocado, né, que acho que é um dos grandes problemas atuais, aí são dois temas maiores, que eu acho que, para além de todo o desamparo, né, enfim, em relação à questão do desamparo em relação ao isolamento produzido pela pandemia, a experiência da morte, né, enfim, né, toda essa temática, né, que eu acho uma temática, né, assim, absolutamente, né, importante, no sentido de uma experiência dramática marcada por ineditismo. Eu já discuti isso em outros espaços, mas uma coisa que eu tenho percebido muito é de que há
toda uma lógica, né, uma lógica neoliberal marcada por uma sociedade em rede, uma sociedade globalizada, que, digamos assim, eu acho que a experiência fortuita, né, a experiência imprevista do isolamento, ela mostrou de alguma forma essa falência, né, essa radicalidade do negativo, ou seja, uma dificuldade, né, enfim, né, de estar consigo mesmo, né, uma sociedade hiperconectada, hiperligada, né, em hipercomunicação. E aí eu diria que muitos analisandos, além de todos os dramas, eles vão dizer, né, exatamente de que eles estão, de certa forma, viciados no outro, porque há uma impossibilidade de estar consigo, né, como diria Byung-Chul Han, é uma sociedade do narcisismo, e eu acho que o isolamento evidenciou essa relação. Tem um filme que eu adoro sobre isso também, que eu falo muito sobre ele, que é o filme Shame, que é um filme de um sujeito que ele tem uma compulsão sexual, em português, né, foi, né, colocado, veiculado como Vergonha, né, e o título do filme, e que é um sujeito que ele, na verdade, ele tem que, digamos, viver relações sexuais, né, o tempo todo, para, digamos, evitar o horror da alteridade, evitar o horror do contato com o outro, né. Tem um momento que numa dessas 1000 experiências sexuais, uma mulher diz para ele: gostei de você. E isso o coloca numa angústia terrível, num horror. Ele tem que voltar a uma lógica compulsiva onde o outro não existe. Mas então é interessante, são algumas imagens que eu acho que ilustram bem uma lógica, né, hiper narcísica, hiper, né, conectada, hiper, né, ligada, e ao mesmo tempo, né, e aí, claro, eu acho que tem alguma coisa de que essa experiência, né, enfim, da solidão, ela fala, né, exatamente, né, e o horror diante dessa experiência de solidão, para além da frustração e sofrimento, isso coloca uma impossibilidade de estar consigo mesmo, né, e essa impossibilidade de estar consigo mesmo me lembrou muito uma ideia, que eu trabalho muito analisando essa frase, a gente já trabalhou muito sobre isso, que é uma frase de Schopenhauer, que ele diz que quem ama, né, não ama a solidão, não ama a liberdade, né? Então acho que de alguma forma essa experiência de solidão, ela mostra essa necessidade com o outro em função do insuportável de estar consigo, né? E acho que essa ideia, ela vai dialogar muito com uma experiência que eu acho que a Silvia colocou, que eu acho fundamental, assim, né, para a gente pensar essa questão do isolamento pessoal, né, que é do Ogden, né, a partir dessa experiência do estar consigo. Agora, o interessante é que essa matriz do estar consigo, a matriz, né, desse recolhimento, de alguma forma, eu acho muito rica, né, porque, na verdade, agora tem uma questão, acho que é importante, que o Ogden ele vai ser bem pontual, né, em relação à diferença, né, enfim, da experiência, por exemplo, de onipotência, né, que o Winnicott vai qualificar essa experiência primária como onipotência, e o Ogden vai fazer uma crítica interessante, né, justamente de que não seria uma experiência de onipotência porque não haveria o outro, não haveria uma pulsão de domínio, não haveria um objeto que eu teria que estar me controlando, né? Então eu acho que essa experiência, né, nesse sentido muito rica, no sentido de que há um recolhimento, né, ligado a uma experiência muito primitiva, né, onde haveria uma experiência anterior à experiência da onipotência, porque não haveria essa relação objetal, não haveria a crença de que eu tenho o outro sob meu controle, o outro para mim, né, e acho que um dos desafios da clínica hoje, né, é poder ser uma espécie de auxiliar, né, para que o analisando possa estar tentando ter essa intimidade maior consigo e esse não horror a si, né, para além de todas as questões que ele vai trazer naturalmente, como questões políticas, como questões ligadas ao perigo de vida, né, à sua condição, né, vulnerável a essa experiência trágica que estamos todos vivendo, mas há um horror do estar consigo. E a gente está falando de alguns autores que vão trabalhar essa necessidade de poder ver, né, digamos, nessa experiência consigo, uma experiência que seria, né, um nutrir-se de si, mas nutrir-se a partir de uma experiência muito primitiva de poder, né, viver uma degustação de si. E aí, claro, o Bruno Campos, na última live da Speed, aqui, ele falou um pouquinho sobre essa coisa, que tem algum lugarzinho que só nós estamos conosco. Eu acho, né, essa imagem acho que muito importante para a gente poder pensar.
né? Enfim, de que tem algum lugar que ninguém nos vê, o Winnicott fala de um lugar que é desconhecido, que só nós sabemos que existe. É esse lugar fundamental que eu quero pensar em como pensar a clínica hoje, diante desse horror do isolamento, né? Enfim, né? Do estar consigo. E aí, sobre isso, eu queria abrir um espaço depois para as perguntas, né? Assim, né? As questões, né? Mas tem dois filmes que eu achei muito importantes em relação a essa questão do valor do isolamento, né, que Ogden vai trabalhar, Schopenhauer trabalha, e de que são dois filmes que para mim foram muito... Fiquei pensando, né, de que poderia ilustrar essas cenas, e são dois filmes que são... um é O Carteiro e o Poeta, que eu acho um filme incrível a respeito disso, porque na verdade fala exatamente de um poeta que está exilado, né, a história do Neruda, né, e que ele está isolado, né, em uma cidade em função de uma questão política, né, de toda uma questão de uma perseguição. E o interessante é que essa questão, né, digamos, do isolamento dele, tem um dado momento que um carteiro que se viu apaixonado por uma mulher, ele pensa como poderia, né, ter, né, digamos, obter esse objeto de desejo. E o interessante é que o poeta pode ajudá-lo, é que ele possa, na verdade, estar fazendo alguma descoberta, uma dimensão poética, mas uma dimensão poética que passa por ele se poder conectar com a poesia, né, antes de poder, digamos assim, expressar, né, essas poesias como uma espécie de estratégia de sedução, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele vai escrevendo, né, enfim, cartas para tentar conquistar a mulher amada, ele também vai começando a fazer algum contato, né, com a sua própria, com um certo próprio eu interior, e a um eu interior e uma capacidade de poder exercer um olhar para as coisas ao seu redor, né? E tem uma cena que linda, que o Neruda está com ele olhando, com o carteiro, olhando para o mar, e algum estranhamento daquele contemplar o mar enquanto uma experiência poética, né? E de alguma forma o interessante é que nessa experiência poética, ele começa a ele próprio poder fazer contato com uma sensibilidade, contato com uma subjetividade, contato com degustar ao redor enquanto uma experiência de prazer e fruição. E aí, ele, a partir desse contato com a própria poesia, que a poesia passa a ter uma outra, digamos, magnitude, e aí o resto todo é consequência, né, dessa experiência de contato, né, com, como disse a Silvia, com uma experiência estética, uma experiência de contemplação, né, e na verdade é uma experiência de contemplar algo lá fora, mas é uma experiência também de contemplar algo aqui dentro. Então são imagens que eu acho muito interessantes e muito ricas para a gente poder pensar. E aí, claro, tem um outro filme que eu achei muito importante a respeito disso, que seria um filme, né, que eu acho que ilustra muito bem essa ideia também, que é um filme o filme Frida, da Frida Kahlo, onde na verdade a Frida, a partir de um acidente, ela possa fazer toda uma produção artística a partir do corpo dela, né, ali paralisado, do corpo dela, né, seria algo muito mais ligado a uma experiência bem concreta de dor e de sofrimento, onde ela pode fazer uma sublimação a partir dessa experiência, e os quadros dela, onde ela vai de alguma forma dando um sentido a esse corpo, né, ferido, esse corpo fragmentado, ou seja, é muito interessante. Aliás, eu sugeriria não só o filme Frida, como esses quadros, né, de Frida em relação a esse. Inclusive ela faz de corações partidos, ela fala uma série de alegorias em relação ao interno e externo, onde é tudo muito interligado ali, tanto do sofrimento em relação ao mundo interno, como sofrimento em relação a esse corpo, a esse mundo externo que veio esses problemas que ela viveu no mundo externo, vividos no real do corpo dela. Então são algumas imagens interessantes para a gente poder pensar de que alguma produção estética, como colocou a Silvia, a partir dessa experiência, né, digamos, do isolamento. Agora, eu queria só eu estou assim, só de olho na hora aqui, no meu relógio são 12h35, acho que a gente até poderia mais uns 5, 10 minutos para a gente poder assim, tá podendo discutir um pouquinho, talvez mais uns 5 minutos, que é o importante
digamos assim, uma importante ideia que eu acho fundamental em relação à virtualidade, que é a temática, né, que aí eu acho que é uma questão fundamental, o que eu hoje, além dessa questão desse isolamento e dessa impossibilidade de estar consigo, que uma lógica neoliberal foi exatamente impedindo de se produzir, que acontece também, uma outra coisa que eu tenho visto, exatamente, é um paradoxo na experiência da virtualidade. E eu penso duas questões, né, em relação à virtualidade, né? Primeiro, eu penso a virtualidade, né, enquanto algo onde há digamos, uma espécie de problemática, né, digamos, do negativo, ou seja, onde o outro ele é presente ou ausente demais. Então é um outro que ou ele é ausente, como, né, você colocou em relação a essa questão, né, de um corpo que não está lá, mas ao mesmo tempo tem um outro corpo que está lá com todos os seus né, prós e contras, mas de alguma maneira, ao mesmo tempo, alguma coisa, por exemplo, que eu me vejo muito cara a cara com o meu analisando, e naquele momento tem alguma coisa de um insuportável da presença também se produziu, né? E uma outra imagem que eu já trouxe em outros espaços que eu acho muito importante também, que é a imagem, né, digamos, de que Bion vai trabalhar, de que o Bion vai pensar, de que o processo de pensar ele teria a ver exatamente com uma possibilidade, uma experiência afetiva, onde a partir do processo de identificação projetiva, que seria, ele vai pensar nessa ideia primária do bebê, de um bebê que ele precisa expelir as suas angústias primitivas, essas angústias primitivas precisariam ser recebidas, né, pelo outro materno e poder ser devolvidas, suavizadas e significadas. Essa experiência ela vai produzir a capacidade de pensar. Ele vai ilustrar isso como digamos, a transição, né? Ou seja, a passagem dos pensamentos, né? Dos elementos beta para elementos alfa. Eu não quero entrar muito nesse viés para não ficar muito hermético, mas é só pensar a ideia de que há um processo afetivo que viabiliza uma experiência de integração e uma capacidade de pensar. Eu acho que há alguma questão aí importante, né, que esse tema, né, que é o tema digamos, de que tem analisando, que a gente vai viver uma experiência de não integração. Eu já falei isso em outra live exatamente, de que eu fui, né, andando, né, ali com uma analisando a minha, né, pela casa, né, buscando uma experiência de apaziguamento de um outro muito maciço, muito dominante. Ela ia me falando, né, com sussurros ali, né, para que ela não fosse escutada. Então eu me vi ali como como um agente de integração, mas aí a gente está falando, sem dúvida, eu acho que tem alguma coisa algo da virtualidade que ela aborda um real insuportável, né? Ela evidencia alguma coisa da ordem do regressivo que pode vir a tornar insuportável, mas ela também, às vezes, ela leva uma experiência do regressivo que poderia viabilizar uma integração, né? Desde que o analista possa se emprestar nesse processo. Enfim, é isso. Eu queria agora, são 2h40 aqui, né? Eu acho que até 2h50, 2h55, eu não sei exatamente até quando a gente poderia estar pensando aqui, mas eu queria agora olhar para as perguntas aqui, o que ficou de associação livre, de questões que vocês poderiam né, gostariam de estar colocando aqui. Vida Luísa Cardoso aqui, a hiperconexão com uma blindagem frente ao negativo. Eu acho que, Luísa, assim, na verdade, eu acho que a hiperconexão, ela de certa forma é uma falência, é um negativo do negativo, é uma espécie de hiperconexão com uma impossibilidade desse espaço, né, diante do outro, e acho que haveria, na verdade, na análise, e talvez até mais ainda na experiência da virtualidade, uma sociedade que, pelo isolamento, talvez ela fique mais conectada ainda, e de alguma maneira, né, eu acho que há uma questão. Eu acho que o isolamento ele denuncia que o outro é alguém que eu estou hiperconectado, então denuncia
um sofrimento diante da ausência do outro, para além de uma solidão, ao mesmo tempo uma exaustão diante desse outro, né? Então eu pensaria um pouco por essa via, né? De que, na verdade, eu acho que é o mundo hiperconectado, a experiência do isolamento denuncia o drama da hiperconexão, e acho que e aí o isolamento poderia até fomentar mais ainda essa hiperconexão, o que é fundamental para uma sobrevivência, mas por outro lado, eu acho que há uma espécie de exaustão, né, digamos, diante do outro, e que a nossa ética clínica levaria para a gente poder, digamos assim, poder fazer com que o sujeito pudesse estar mais consigo e criar, né, mas enquanto uma experiência de fruição e também uma experiência de afastamento do outro, de poder manter o outro um pouco mais à distância, enquanto uma experiência revigorante, né? Inclusive eu vejo muitos analisandos agora que estão tendo que cuidar do filho, estão tendo que trabalhar em home office, estão tendo que fazer milhões de coisas, eles estão numa exaustão, porque até me pergunto talvez se o virtual, né, inflacionado poderia fomentar ainda mais a hiperconexão. Então é um paradoxo, né? É um desespero pela ausência do outro, mas ao mesmo tempo uma hiperconexão também pela virtualidade, enfim, questões complicadas, né, da gente pensar. Mas eu acho que o projeto clínico seria o analisando poder estar consigo, né, seja numa sociedade inflacionada, seja numa sociedade isolada, né? Bom, enfim, vou olhando aqui, quem quiser colocar mais algumas questões, são 2h44. Tá, que a gente começou um pouquinho mais tarde, né, Paula? Pois é, atrasou um pouquinho, a gente pode ficar até as 3h05. Interessante, muita conexão e pouco vínculo, eu acho que é uma questão, e acho que esse é o problema, Luiz, é porque haveria uma conexão que ela, na verdade, ela deveria, digamos, para ser vínculo, ela envolve esse estar consigo, né? Para estar com o outro, eu tenho que estar consigo. Tem aqui uma do Márcio, no Oriente interno, e externo, o vivo e a morte são vistos como dualismo. O Nirvana ele nos apresenta na clínica esse estilo de potência catastrófica. Isso é interessante, Márcio, você me fez aqui pensar numa frase que eu acabei não citando, que eu achei muito interessante, que é uma frase, da mesma maneira que o Freud faz uma torção de Nirvana para pensar a pulsão de morte. Talvez a gente poderia pensar que o Nirvana, mais ligado à sua matriz originária, que seria de uma lógica não judaico-cristã, Ferenczi vai estar muito mais fiel a isso, e Barbara Lowe ela não dá a devida, digamos, autoria, né, dessa construção ferenciana, e nem Freud ele expressa a torção que ele fez da ideia de Nirvana de Barbara Lowe. E tem uma frase que eu acho interessante aqui do Green a respeito do negativo. Ele coloca o seguinte aqui: há alguns anos atribui-se um crescente interesse à clínica psicanalítica aos estados de vazio. E aí ele coloca um pouco mais à frente, ele fala: um fosso separa desse ponto de vista religiões judaico-cristãs e religiões orientais. Enquanto religiões judaico-cristãs repugnam manifestamente a ideia, o Zen faz dela a sua referência. Isso é uma ideia no texto Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, onde ele vai dizer de que a questão do vazio é um problema para a lógica judaico-cristã, e para o Zen a questão do vazio seria uma questão absolutamente, digamos, pensada, objeto de reflexão. Eu acho interessante essa ideia, né? Mas então, assim, digamos, é porque de alguma forma esses autores eles estão se valendo de alguma coisa que vai fora da nossa lógica, né, judaico-cristã, que é onde a psicanálise se baseou. Ouvi um pouquinho aqui esses temas aqui, questões que vocês quiserem levantar. Aqui tem uma frase, uma questão aqui do Bruno: você acha que uma sociedade do cansaço poderia ter uma articulação com o filme Shame, que você citou? Eu acho que sim, né? Eu acho que a questão da sociedade do cansaço, ela fala de uma sociedade hipernarcísica, né? Mas onde tem um texto belíssimo do Han, que é a Agonia de Eros, onde ele vai pensar exatamente de que há um Eros, mas um Eros que é um Eros paradoxal,
porque o Byung-Chul Han vai dizer exatamente de que o Eros, na sua potência e essência, ele seria um vulnerar-se, né, ficar vulnerável ao outro, né, ficar, né, viver uma experiência de vulnerabilidade diante do outro. E ele vai dizer de que, na verdade, a lógica, né, da relação, digamos, dessa lógica compulsiva do contato com o outro, é uma lógica onde eu só revivo uma experiência narcísica da minha imagem no espelho. Então eu posso estar, digamos, vivendo 1000 experiências e, digamos assim, né, cada vez mais preso em mim mesmo, como se fosse preso apenas em imagens de espelho que refletem apenas a mim mesmo, e isso seria absolutamente tanático, de uma certa forma assim, né, porque causaria uma espécie de massacre, né, no sentido de que eu ficaria completamente ali esvaziado de mim, né, então eu estaria exausto e sozinho, né, é muito o que o filme Shame coloca, ou seja, o sujeito ele fica numa lógica compulsiva sexual sem parar, né, exatamente, né, para ali ele numa lógica que não para, e quando há um contato com o outro, seja lá pela irmã dele que vem no meio do filme e com sua pulsão de vida e caos faz ele sair de um isolamento, e ele se bagunça com essa experiência de alteridade e tem que se voltar para essa lógica compulsiva do contato com o outro. Isso aqui Paula colocou uma ideia aqui, né? A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Eu não sei essa imagem, Paula, de onde foi que você tirou, mas é muito bonita. Enfim, mais alguma coisa aqui que a gente poderia pensar? Bom, é mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Aqui a Carol colocou como você está sentindo a questão da conexão, vínculo na sua clínica em termos de virtualidade. Então, esse eu acho que talvez seja, Carol, o grande paradoxo, né? Porque, na verdade, eu acho que essa questão conexão-vínculo, ela já era uma temática complexa, né? Exatamente porque havia, né, uma sociedade hiperconectada e o vínculo ele já era uma questão problemática. Por isso que eu acho que a análise não é um espaço absolutamente, revolucionário, exatamente porque você precisa ter contato consigo para poder, né, eu digo que, vários analisandos, a questão seria, na verdade, viver em paz, viver o confronto com a alteridade. Isso já era uma questão que a sociedade já, naturalmente, ela vai dificultar. E aí, de alguma forma, eu acho que na virtualidade você é obrigado a estar em contato consigo. Então, nesse sentido, é interessante, porque o vínculo, ele primeiro precisa ser um vínculo consigo, e acho que tem alguma coisa dessa experiência do isolamento que obriga a estar em contato com alguma coisa que é sua, mais radicalmente pelo real do isolamento, né? Mas, ao mesmo tempo, o desafio digamos assim, aí há algo de muita, digamos, vulnerabilidade, fragilidade e regressão que muitos analisandos vão viver. Isso até poderia ser uma oportunidade do analisando junto com o analista poder chegar exatamente nisso que é mais, digamos, essencial seu, alguma coisa desse infantil, como diria Ferenczi, né, nessa criança, no adulto. Então acho que alguma coisa da virtualidade favorecia essa experiência regressiva, mas ao mesmo tempo, às vezes, isso vai ser insuportável. Então eu diria que o tema seria realmente, né, enfim, né, eu acho que na experiência do isolamento, digamos, ele vai ser obrigado a estar em contato consigo maior, e esse contato consigo ele pode ser evitado, viver como insuportável, ou pode ser uma nova etapa em relação a essa experiência. Aqui a Nanara, só para completar aqui, ainda temos um tempinho, a análise está em meio a essa hiperconexão, nesse momento mais endereçada ao sujeito no lugar de problematizar ou repensar essa experiência, sem dúvida.
Eu acho que um dos grandes benefícios, né, que imprevistos dessa experiência terrível, né, do isolamento da pandemia foi exatamente de que a gente pôde olhar com algum distanciamento a lógica da hiperconexão, que tinha um viés massacrante, né, e eu acho que a gente pode talvez fazer dessa experiência algo proveitoso quando a sociedade for voltar a essa lógica da reconexão e até também poder ver o quanto a virtualidade ela poderia ser de alguma forma também até uma outra modalidade de hiperconexão também. E aí aqui, né, a Luísa colocou um pouquinho, né, falar sobre essa questão da visão diferente sobre o luto, já que a visão sobre o trauma para ele é diferente de Freud. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões que eu acho que a diferença entre Freud e Ferenczi, porque Ferenczi ele vai pensar, né, digamos, não de uma regressão, que seria não uma regressão à morte, mas uma regressão à vida. Eu acho que isso muda uma concepção de desejo, porque não é um desejo ancorado no trauma, no nascimento, é um desejo exatamente para esse primitivo, mas um primitivo muito ligado ao que o Winnicott trabalhou, que é essa ideia, né, de uma espécie de continuidade do ser, né, a disfusão pulsional ela teria relação exatamente com uma experiência primária de aridez e desamparo, né? Mas então acho que essa ideia ela é uma ideia que eu acho muito cara, porque ela nos ajuda a alargar o olhar para a clínica, porque nos permite ver uma outra concepção do desejo e também um outro originário que eu acho que enriquece a clínica no sentido de que haveria vida sem desejo, né, enquanto a gente conhece que um desejo que seria ancorado na experiência do desamparo, né? Então eu acho que realmente o Winnicott ele leu muito bem Ferenczi nesse aspecto, que haveria esse ponto, que seria o ponto de uma espécie de vida sem ação enquanto adaptação. Tem alguma coisa aqui, né, mas aqui exatamente, Carol, seria uma espécie de regressão à vida, né, não à morte, né? Eu acho que tem uma questão aqui também, na sociedade de consumo, maço líquida em liquidação, exaustiva do cansaço como virtualidade, poder ajudar a levar a poesia e a arte na transferência. Eu acho que sim, né? Eu acho que na verdade o grande ponto aí, né, é por isso que eu acho que é interessante, né? Porque na verdade eu acho que a sociedade, né, é contemporânea e eu acho que a virtualidade ela evidencia mais do que isso, porque há uma dicotomia entre a experiência da fruição e a experiência do consumo. Né? Então, digamos, e a experiência da fruição envolve um abrir-se, um bagunçar-se, um afetar-se, enquanto a experiência, né, digamos, erótica neoliberal, se é que a gente pode chamar de erótica, ela falaria de um consumo, né, enfim, e não obrigatoriamente uma experiência de, como você gosta de colocar, de abalroamento, né, de abrir-se. Por isso que eu acho que esse filme Carteiro Poeta ele seria muito interessante, porque é muito mais do que uma poesia enquanto uma ferramenta de sedução para conquistar o objeto de amor. Haveria ali uma experiência do abalar-se com a dimensão poética do mundo, e aí, digamos, alguma coisa passa a ser verdade para o sujeito e a experiência erótica decorre dessa verdade que a poesia tem para ele, né? Por isso que eu achei o Carteiro Poeta poderia ser uma experiência interessante, né, nesse sentido, né? Mais alguma coisa, gente? Deixa eu colocar. Estou olhando aqui as... Só para completar então aqui, né, pelo adiantado da hora, eu só queria colocar mais uma questão que eu acho importante aqui, que frisar que eu gostaria de estar terminando com uma poesia que, na verdade, na verdade é uma coluna, né, do Zuenir Ventura, e nessa coluna, né, há
há uma citação de uma poesia, né, de um poeta, né, que eu não conhecia, né, um poeta pernambucano, né, que eu acho muito bonita essa imagem, né, que que é um poeta chamado Carlos Pena Filho, né, que ele fala uma imagem que eu acho muito bonita. Ele coloca aqui, né, o título, né, é A Solidão e Sua Porta, já pensando um pouquinho sobre essa questão poética aqui, né, que aí na verdade o artigo do Zoenir é amar o transitório. Então, esse poeta, que é Carlos Pena Filho, ele, nesse poema chamado A Solidão e Sua Porta, ele coloca um trechinho, tem assim: lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Eu acho essa imagem muito bonita, só para a gente poder colocar de que assim, né, eu acho que aí a gente volta ao tema fundamental, ou seja, o luto, ele na verdade ele fala, né, de uma relação, né, com o transitório, né, ou seja, um processo de luto, ele envolve a possibilidade de amar o transitório, mas eu acho que o nosso desafio aí aqui, já talvez articulando um pouco com essa questão que a Luísa, que o Bruno está articulando com a questão da Luísa, né, eu acho que luto e melancolia, né, como opostos não excludentes, eu acho que a gente poderia pensar exatamente essa ideia que a gente já tem pensado junto, né, um pouco sobre essa questão de um luto, né, como alguma experiência que poderia dar certo ou errado, e se der certo a gente não vivencia a lógica melancólica, se der errado a gente vivencia a lógica melancólica. Eu acho que essa questão é muito estreita, né, e a gente está falando aqui de, na verdade, luto e melancolia, ou seja, como se houvesse uma parcialidade da experiência do luto e uma parcialidade da vivência melancólica. Então acho que amar é o provisório, e acho que por isso que, aliás, esse poeta, Carlos Pena Filho, ele morreu num acidente de carro, né, com 31 anos de idade, né, e ele que escreveu essa ideia. Né, mas aí quando ele coloca, né, lembra que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório, é porque eu acho que fala exatamente como o Rilke colocou, é uma dor e a delícia, digamos assim, né, do transitório, como se houvesse alguma coisa que fosse dor, que fosse saudade, que fosse apreço, que fosse revolta, ou seja, então eu diria que assim, a essência do que eu considero luto seria um conjunto de afetos ambivalentes que coexistem, que eles coexistem na contradição, ou seja, eu vou, né, enfim, ter saudade e revolta, ter luto e melancolia, né, superar e não superar o objeto perdido o tempo todo. Eu acho que é uma questão muito mais rica, que para mim é mais útil para a realidade da prática clínica e para a realidade do humano, né, do que um sujeito que consegue fazer o luto ou que não consegue cair na melancolia. E eu acho que isso torna também muito útil para o analista, porque eu acho que torna a experiência psicanalítica muito mais humana, muito mais próxima da realidade. Inclusive, uma das coisas que eu mais trabalho, né, digamos, na minha digamos, vida com um analista, é de que o analisando me fala quando essa merda vai acabar, quando esse sofrimento vai desaparecer, quando eu vou me curar disso. Eu coloco alguma coisa, realmente ela pode até se dissolver, mas independente da dissolução, o que nos resta é conviver com isso, e conviver com isso não é pouca coisa, né? Então acho que essa questão fundamental de que muitas vezes na análise o projeto clínico se trata muito mais de conviver, né, com certas coisas, né, do que vencer, superar, né, enfim, né, fazer o luto, superar a castração, ou seja, acho que são visões muito idealizadas do projeto clínico, né? Isso são imagens que eu gosto. Eu acho, né, o Márcio está falando aqui daquilo que não se abre mão, né, eu acho fundamental. Então acho essa imagem interessante exatamente por isso, né, porque de alguma forma ela coloca, né, digamos, né, então assim, a transitoriedade. E aí só uma historinha que é interessante, que eu acho muito legal, que o René Maria Rilke exatamente estava dizendo: eu não consigo ficar
né, enfim, né, digamos, é sereno, sabendo que eu vou perder o objeto, né, ele não fica mais bonito, né, enfim, porque ele é, digamos, finito, pelo contrário, isso me angustia muito, né, ou seja, a beleza não está na finitude, pelo contrário, a finitude me traz dor, eu queria ter o objeto para sempre, ou seja, a revolta que o Rilke traz. Só uma curiosidade interessante, que o Rilke, ele foi tem um filme maravilhoso sobre isso também, que é aquele filme chamado Lu, né, que é a história do Rilke com a Lu André Salomé. E a Lu André Salomé é uma pessoa que é muito interessante, que ela renunciou, inclusive, muitas experiências amorosas em nome de uma sociedade, né, em nome de uma busca pelo saber, de um amor pelo saber, que uma sociedade, né, extremamente, né, machista, né, e o direito da mulher à intelectualidade era quase inexistente. Inclusive tem vários livros da Lu que ela escrevia como, né, livros como homem, né, para poder ter acesso. E ela vive uma experiência amorosa, né, com o René Maria Rilke, mas ela abre mão de uma série de casamentos, etc., exatamente para poder assim, né, viver, né, digamos, a sua empreitada intelectual, a sua empreitada de analista. Então essa ideia eu acho muito interessante, né? Aliás, tem algumas autoras, né, da primeira geração da psicanálise que deveriam ser resgatadas, como Lu André Salomé, como René Maria Rilke, e como René Maria Rilke é ótimo, né? Inclusive é muito interessante essa imagem do feminino em Rilke, mas de que Sabine Spielrein e Lu André Salomé são os autores que deveriam ser resgatadas, né? Mas então de alguma forma fala, né, exatamente, né, disso, inclusive na história Lu, do filme Lu, o René Maria Rilke não consegue esquecer, né, digamos, Lu André Salomé, exatamente, tem toda essa história, né, de que digamos, ele tá ali, né, assim, né, a relação se acaba e ele fica ali ligado a ela, enfim. Então acho que são imagens muito interessantes para a gente poder falar do paradoxo, né? E acho que isso fala sem dúvida do paradoxo de toda a perda objetal, né? Freud até né, fica impactado, né? Nossa, mas ele é tão jovem, tão novo, como ele pode não abrir mão dos objetos amorosos? Tem uma série de questões no texto Transitoriedade que ficam ali, né, intrigando a Freud. Mas, e o Diário Clínico, para completar, o Diário Clínico do Ferenczi é uma marca eterna da transitoriedade, eu acho, sem dúvida, né? Eu acho que o tema da transitoriedade é muito rico para a gente poder pensar. Eu acho que essa imagem que eu trouxe do Ferenczi, ele diz, né, de um até na morte morrer a seu modo, ou seja, que eu acho uma imagem muito interessante, né, de que, né, na verdade, a autoralidade, ela fala do modo de viver a vida, de modo de afirmar a existência mesmo na morte. Eu acho que é muito interessante. Tem várias ideias sobre a transitoriedade no Diário Clínico que a gente poderia trabalhar também. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Peço mais uma vez desculpas por esses problemas técnicos do início, mas agradeço a quem pôde ficar até agora. Espero que a gente possa continuar trocando e que, quem sabe, essa experiência aqui possa ser mais uma de outras, tá? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.